Meus amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3, de 1 a 6. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 até o verso 6. Saudamos também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, mandando um abração a todos e que esse culto abençoe a vida de vocês. Gênesis 3, de 1 a 6. Nós vamos falar sobre as duas linhagens. Mas a serpente, mais sagaz, a definição de sagaz é uma astúcia com maldade ou com malícia. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Guarde bem isso, agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. No século 21, falar sobre a história de Adão e Eva, os intelectuais riem, zombam e dizem que os cristãos pararam no tempo. Mas a pergunta é: como se explica a história do homem no mundo? Como é que veio o homem ao mundo? Eu creio que precisa-se de muito mais fé para aceitar uma evolução ou uma explosão que deu origem a tudo, do que Deus criou o homem do pó da terra. Porque quando você morrer, eu morrer, 20, 30 dias depois, chega lá, tirar e exumar o corpo, tem pó. Pó volta ao pó. E não há um outro livro religioso que explique isso. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Então Deus criou o homem e a mulher. E muita gente pergunta: olha, mas se ele sabia que ia dar tudo no que deu, por que criou o homem e a mulher? Meus amados, a Bíblia fala, do Gênesis ao Apocalipse, especificamente nas epístolas joaninas, enfatiza uma grande verdade: Deus é amor. Ora, amor cria. Quem ama, cria. Tudo isso aqui é obra de amor. Criação. Você cria. Uma caneta é obra de amor, alguém criou. Ama a arte. Alguém escreve, ama a literatura. E por aí afora, quem ama, cria. Nós, casamentos, amam, criam. Então Deus é amor. Se é amor, Ele cria. E ele criou o homem para um relacionamento com Ele. E deu a liberdade para que esse relacionamento fosse um amor que viesse do homem para com Ele, sem imposição. Porque amor imposto não é amor. Amor obrigatório não é amor. Amor é genuíno, ele nasce, ele cresce, ele flui. Ama-se, e quem ama se dá. Quem ama se submete. E Deus, quando criou o homem, deu condições ao homem, o livre-arbítrio de escolher amá-lo ou não amá-lo,
Porque cria um objeto, e o que adiantava? O objeto teria que ser manipulado pelas mãos de quem criou. E Deus então deu essa liberdade ao homem, porque Ele queria relacionar-se com o homem. Adão e Eva tinham uma comunhão direta com Deus. Era uma comunhão direta com o Senhor. E foram alertados. O problema não era o fruto, que história e muitos desenhistas e muitos historiadores colocaram a culpa na maçã, que não tem nada a ver com isso. Era um fruto, e na realidade ali estavam muitos frutos, e aquele foi escolhido especificamente para mostrar para Deus e para o homem uma submissão que viesse do próprio homem e não imposta por Deus. Ele disse: olha, tudo aqui é lícito, mas ali não, porque se comer ali vai morrer. Foi avisado, se comer vai morrer. E olhe que nesse texto tem uma coisa muito perigosa, é a mentira misturada com a verdade, e foi o que o diabo usou. O diabo, quando possuiu a serpente, que ali foi uma possessão, Satanás se apoderou de um animal, e aquele animal falou. E o que o animal falou foi uma verdade misturada com mentira. Ou seja, a mentira fantasiada com a verdade, que é a pior coisa que tem. A pior coisa que tem é uma mentira com fantasia de verdade. E ele disse: olha, foi assim que Deus disse? Que se comer vai acontecer isso. Olha, mas na realidade, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Mentira. Os vossos olhos se abrirão e vocês conhecerão o bem e o mal como Deus. Verdade. Misturou a mentira com a verdade. A Eva, conhecemos a história, comeu, deu para o Adão que comeu, e depois ninguém assumiu nada. Ninguém assumiu nada, porque quando se erra não se assume erro. A tendência do homem não é assumir erro. O Adão já quis pôr a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste, ela por sua vez: eu não, foi a serpente que me enganou. Ninguém quer assumir nada. Mas, meus amados, aqui houve a queda que levou a essa miséria que é o pecado, entrou no mundo. Deus sabia, por ser Deus, as consequências. Ele não criou as consequências, mas Ele sabia as consequências que adviriam com a queda do homem. Então note aqui ainda nessa introdução quais foram os passos da queda. Primeiro, veja o verso 1 e o verso 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E aí no verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo, vocês não vão morrer não. Então a primeira coisa que tem que ver, o caminho da queda, é que a queda vem de fora. Irmão, Jesus em Mateus capítulo 5, se não me engano lá para o verso 16 em diante, Ele disse que os olhos do ser humano, o olho do homem e da mulher, nossos olhos, são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. E olha, diz ele, e se a luz que em ti há for em trevas, quão grandes trevas serão? Então vem de fora, é pelos olhos. Quando Davi saiu no terraço, ele olhou, veio de fora para dentro. A tentação primeiro começa com os olhos, ela vem de fora. O diabo arma um palco
E ali ele lança os seus dardos. E sempre, verdade com mentira, mentira com verdade. Então o primeiro passo vem de fora. O segundo passo vem a tentação. Olha, aprecia, olha uma situação fácil para ganhar dinheiro, olha uma situação fácil para beber as águas, o pão comido às ocultas, para comer o pão comido às ocultas, ou então para beber as águas furtadas, uma referência ao adultério, à fornicação, ganhar dinheiro fácil, matar tempo, roubar tempo. Há muitas coisas vindo de fora. Parece fácil, porque não fazer, todo mundo faz. Então o segundo passo é a tentação. O terceiro, a tentação no caso de Eva é ser igual a Deus. Sereis iguais a Deus, no verso 5. O terceiro vem a consumação do pecado, a desobediência, versos 10 a 13. Olha o que diz aqui. Ele respondeu: Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: olha ela aqui, a mulher que tu me deste, com quem diz: o Senhor é culpado que me deu a mulher. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que tu fizeste? Respondeu a mulher: epa, eu não, foi a serpente. A queda, a desobediência. E quando a desobediência é consumada, aí vem o resultado: a morte e a expulsão da presença de Deus. Irmãos, aqui eu quero bater firme nisso aqui, olha. A consequência do pecado é nos afastar, que é a pior coisa que pode acontecer, da presença de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus, se não for confessado, se não houver um arrependimento, se não houver uma confissão, se não houver abandono do pecado, o homem está afastado de Deus. Então, queridos, a promessa da solução. A promessa da solução. Agora em Gênesis capítulo 3, verso 15, vem aquilo que os teólogos chamam de o proto-evangelho. Diz assim: nesse mesmo capítulo da queda do homem, já veio a solução para a queda do homem. Olha o que diz aí: porém inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, possuída pelo diabo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, Jesus Cristo, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, ferirás o calcanhar dele. É interessante, eu estava lendo um livro do pastor Norbert Elias, da Chamada da Meia-Noite, e eu gosto muito desse homem, é um dos maiores pregadores, embora ele pregue em alemão, e é traduzido principalmente quando prega no Brasil. Esse homem, nós percebemos que quando ele está pregando, é um homem assim usado por Deus, está transmitindo. E nesse livro ele conta um fato, pesquisando, ele encontrou lá um documento falando que em 1969 acharam uma série de sarcófagos, ataúdes, um lugar macabro, lá no nordeste de Jerusalém. E os arqueólogos começaram a abrir aqueles ataúdes, e um daqueles ataúdes tinha um histórico. Era um homem chamado Yohanan ben Haskul, em hebraico significa João, filho de Haskul. E o interessante desse achado é que naquele histórico desse ataúde constava que esse homem, Yohanan, tinha sido crucificado pelos romanos, e ele tinha um furo no calcanhar, que só poderia ter sido feito pela pesquisa dos arqueólogos com um prego de 11 centímetros. Aí a gente entende quando diz lá: tu lhe ferirás o calcanhar. Foi a crucificação de Cristo.
mas também fala que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Foi crucificado, cumpriu o que veio para cumprir, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus, vai voltar e vai levar seu povo, amém? É isso. Então, queridos irmãos, a promessa da solução é Gênesis 3,15. Há muita gente preocupada, não, mas como é que pode ter feito o homem disso? Por que o homem deixou o homem pecar? Por que não mandou um anjo para evitar que o homem caísse, que o homem pecasse? Por que não fez isso? Gente, para de pensar nisso, vamos pensar na solução. O que deve ser pensado é na solução do problema. Aqui já está predito que Deus se faria carne e habitaria no nosso meio, para resolver essa questão da nossa separação dele. O homem que vive em pecado, que não confessa pecado, o homem que não se arrepende a pecado, está separado de Deus. E aqui, para terminar essa introdução, aqui ficou claro que a humanidade foi dividida em duas partes. E é sobre essas duas partes que eu vou rapidamente falar essa noite. Ficou clara a divisão da humanidade em duas linhagens, que pode ser entendido como estirpes ou duas genealogias. Então vamos analisar isso. A primeira linhagem, a linhagem afastada da presença de Deus. Ainda em Gênesis capítulo 4, verso 16. Gênesis 4, o capítulo 4 fala de Abel e Caim, o primeiro homicídio. Olha só o que a queda foi fazendo. Abismo já foi chamando abismo, até chegou o mundo que nós estamos hoje. O mundo totalmente, vou usar aqui uma expressão bíblica, vou usar a expressão bíblica de Jeremias 6,15, o mundo sem vergonha. Usando a expressão de Jeremias, capítulo 6,15, verso 8, 12. O mundo completamente sem preceito, um mundo desorientado, um mundo ateu, um mundo imoral, amoral, um mundo religioso, cada um fazendo a sua religião, um mundo relativista. Então, aqui aconteceu o primeiro homicídio. Note como termina o capítulo, aliás, o verso 16, metade do capítulo, trata do primeiro homicídio, do verso 8 até o verso 16. Quando Caim fez o que fez, que matou o irmão Abel, olha como termina o verso 16. Retirou-se Caim da presença, olha a primeira linhagem aí, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A primeira linhagem vive afastada da presença de Deus, e é a linhagem da maioria, a linhagem de Caim. Poderíamos até aqui criarmos o termo, os caimitas. Quem são os caimitas? Aqueles que seguem a doutrina de Caim. Qual é a doutrina de Caim? Fugir da presença de Deus, continuar assassino. Há muitas maneiras de se matar. Tem muitas maneiras de se matar. Mata-se com a língua, mata-se roubando, mata-se adulterando, mata-se tirando honra, mata-se de muitas maneiras. Então Caim representa a primeira linhagem, vive afastado de Deus e crucificando Jesus Cristo. E os caimitas, esses que estão afastados de Deus, acabam se tornando a maioria. E Jesus disse isso, veja lá Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 13. Capítulo conhecidíssimo. Mas verdades são verdades. Olha só. Entrai pela porta estreita. Está mandando entrar pela porta estreita. Sabe por quê? Não vai ser muita gente que vai entrar, não. A maioria vai para o inferno. Ah, mas que pastor é esse que está mandando a maioria para o inferno? Não estou mandando, está escrito aqui. Está escrito na Bíblia. Está aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de homem, não. Está escrito que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas é claro, são os manjares do mundo, o pecado que aí está sendo dado, oferecido.
Eu já disse aqui mais de 2, 3 vezes, nunca o mundo teve tão bom para pecar como agora, nunca. E para ser crente em Jesus Cristo mesmo, tem que entrar pelo caminho estreito. Essa pregação que faço aqui hoje, isso não é pregação que agrade multidões, não agrada não. Mas é a Bíblia, é a Bíblia. A maioria fugiu da presença de Deus. Para quê? Para praticar o mal, para se banquetear nos manjares do reino, para se banquetear no pecado. E, para anestesiar a consciência, muitos procuram se refugiar numa religião, até mesmo evangélica. Muitos procuram filosofias, procuram se refugiar numa placa de uma religião. Mas, gente, o que está lotando o inferno são religiosos. Caim, ele falou para Deus: mas sou eu o guardador do meu irmão? Era um religioso e matou o irmão. A maioria que foge para o caminho largo é a maioria que segue os passos de Caim, a linhagem de Caim, a estirpe de Caim. E para terminar esse ponto, o apóstolo Paulo, em várias passagens da Bíblia, vou me limitar aqui a algumas, ele elenca quais são as características da linhagem de Caim. Primeiro vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, olha só as características de quem está na linhagem de Caim. 1 Coríntios, bom, na realidade poderíamos resolver isso numa palavrinha só. A linhagem de Caim é quem não tem Cristo no coração, pronto. Já resumiria tudo. Aí, por não ter Cristo no seu coração, aí vem esses atributos dos tais. Atributo dos tais. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vamos ler o 9 e o 10. Olha: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quer dizer, injusto vai ficar fora. Aquele que pratica a injustiça é aquilo que não é da justiça. Ficarão fora. Não vos enganeis, nem os impuros. Há uma tradução que fala fornicários, nem idólatras. Muita gente, é claro, adorar uma imagem é pecado, é idolatria. Mas não se resume a isso não, viu gente? Não se resume a isso só não. Idolatria? Idolatria é ficar em casa, assistindo um jogo de futebol, se banqueteando como é o nome daquela miséria lá que mata, empurra, bate com a mão, bate com o pé, é ver corrida de automóvel, vale tudo. Idolatria é ter o quarto cheio de pôsteres de ídolos de barro. Idolatria é não perder a novela dizem que é das 8, mas não é. Idolatria é não perder aquele reality show. A palavra é muito ampla. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu fico abismado de ver como o ser humano tem facilidade para criar deuses. Criar deuses. Ontem eu estava vendo o jornal, mostraram uma fotografia de um jogador português que está, não sei se tem na Espanha, e o jogador estava tiraram a foto da perna dele, e a perna dele é cheia de varizes, umas varizes enormes, deve ser por causa do esforço, aquela coisa toda, ou era montagem, aquilo, eu não sei. Aí entrevistaram o povo, não. As mulheres diziam, não, eu casava com ele com aquelas varizes e tudo. Ele era lindo com varizes e tudo. Outros colocando esse homem num patamar
divino. Sem contar o que fazem aqui com esportistas, brasileiros, não brasileiros, clubes de futebol. Teve um aqui no Nordeste e vendeu a geladeira para assistir um jogo do Corinthians. Pelo Corinthians eu morro! Olha aqui. Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, não precisa de exegese isso aqui, nem ladrões, nem avarentos. Ladrão aqui também não é só ladrão de surrupiar. Pensa bem, a palavra é muito ampla. Há empregado que pode estar roubando o patrão. Não, nunca peguei um tostão no meu patrão. Sim, mas não mata no tempo? Está matando o tempo? Há patrões que não pagam aquilo que precisariam pagar. E o que se falar? E o que falar de sonegação? E o que falar de comprar pirataria? Coisas de pirataria. E olha, é uma tentação, viu? A minha netinha tem a série da Galinha Pintadinha, 1, 2 e 3. Eu sei aquilo de cor já. Ela chega na minha casa, ela quer que eu ligue a Galinha Pintadinha. Sabe, Galinha Pintadinha quase todo dia. Aí eu sei que vai sair a 4. Eu vou na loja americana, já chegou a Galinha Pintadinha 4? Ainda não. Aí na porta do Bradesco já estão vendendo a Galinha Pintadinha 4, 5 reais. Ou não, 5 reais. Eu vou pagar uns 28 a 30. Mas não compro pirata. Não compro, porque não é justo. Ah, mas vai pagar? Paciência, eu vou fazer o quê? Então cuidado. Cuidado. Há uma elencagem de caimitas. Nem adúlteros, nem efeminados, sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora dê um pulinho aqui em Efésios 5:5. Efésios 5:5. Vai continuando, Paulo elencando. Sabei, pois isto, nenhum incontinente. Incontinente é um sensual, viu gente? É gente sensual. Incontinente é um sensual. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. E agora, só para terminar, vá lá para Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. De fora ficam os cães, os feiticeiros de fora do céu. Ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Está vendo? Quantas características daqueles que fugiram da presença de Deus? E ainda tem mais, tem os religiosos que Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quanta gente usando o crucifixo, tendo lá um pôster, uma pintura de Jesus, de uma cruz, e vive completamente diferente dos ditames da palavra de Deus. A reflexão que eu quero encerrar esse primeiro e penúltimo ponto, porque só temos mais um agora, é que eu gostaria que você refletisse que caminho eu estou. Faço parte dessa genealogia? Faço parte dessa estirpe? Eu estou no meio dessa estirpe? Porque se está, meu amigo, você está afastado da presença de Deus. E se morrer afastado da presença de Deus, vai ficar uma eternidade separado de Deus. Num lugar que a Bíblia chama de inferno. Questão de justiça. Um Deus que criou o homem, deu liberdade para o homem, para gozar uma comunhão com o homem, direta com ele, e depois o homem faz o que fez, e Deus ainda manda seu filho morrer por nós. O quê? Vai todo mundo para o mesmo lugar? Não vai não. Aqueles que têm a mente de Cristo vão para um lugar, e os que foram da dinastia de Caim vão para outro, separados dele, separados de Deus.
Então, irmãos, finalmente para terminar, agora a linhagem, a outra linhagem, a minoria. A de Caim, afastado da presença de Deus, é a maioria. Agora tem a minoria. A minoria, a linhagem que se achega a Deus por Jesus. Porque tem muita gente que fala em Deus, diz que crê em Deus, mas não conhece Jesus, não teve uma experiência com Jesus. E não há salvação se não for por Jesus Cristo, não há. Pode falar em Deus, pode rezar em Deus, pode, mas se não tem Cristo, está perdido. Volte para Gênesis capítulo 4, verso 26. Caim representa a linhagem afastada da presença de Deus. E aqui nós temos quem representa a linhagem daqueles que se achegam a Deus. 4:26, Gênesis 4:26. A Sete foi dado a Eva no lugar de Caim, no lugar de Caim, e no lugar de Abel. Sete, o nome Sete no hebraico traduzido pode ser substituto, o substituto que foi dado. Nasceu-lhe também a Sete, nasceu-lhe também um filho, que seria o neto de Adão e Eva, a qual pôs o nome de Enos. Enos significa homem pecador. Homem pecador. Agora veja o que deveria ser o homem pecador. O que o homem pecador tem que fazer? Nesse livro de Norbert Eliot, ele fez uma coisa tão linda, aliás, ele pesquisou o que um filósofo crente cristão fez, e de todos esses nomes da Bíblia, de Adão até chegar ao último dos patriarcas, ele colocou o nome e o significado do nome, e vai dando a história exatamente do plano de Deus para o homem a respeito de Jesus Cristo. O significado, desde Adão até chegar no último dos patriarcas. Então aqui nós temos Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É o que o pecador precisa fazer, invocar o nome do Senhor. O que a Bíblia fala? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enos é uma linhagem que se afastou da linhagem de Caim e começou a invocar o nome de Deus. E essa linhagem é minoria. Aí nós vamos voltar lá para Mateus, capítulo 7, verso 14. Vamos ver que a minoria é que entra pela porta estreita. É a minoria. Já disse aqui várias vezes, o evangelho autêntico, o cristianismo autêntico, nunca foi maioria, sempre foi minoria. E será cada vez mais minoria. Muitos são chamados, mas são poucos que entram. Então deles, dos que buscam a Deus, no caso de Enos, em diante, passou então a surgir a linhagem da minoria, conforme está em Mateus capítulo 7, 14. E essa minoria tem que entrar por uma porta. Há um caminho espaçoso, que é o caminho do mundo. Agora há um caminho que é curto, pequeno, estreito. E Jesus falou que a minoria que vai procurar esse caminho. Qual é o caminho? Jesus disse: eu sou a porta, e essa porta põe no caminho que é Ele. Se entrar por essa porta, você está no caminho. Veja lá em João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Em João capítulo 14, 6, ele diz: eu sou o caminho. Então, entrando pela porta certa, pronto, está no caminho que leva à vida. Não se perde a salvação. A salvação é eterna, é imperdível. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas muitos se afastaram porque na realidade não entraram no caminho. Até gostavam de ter entrado. Muita gente gosta de vir na igreja dos crentes, gosta de ouvir os crentes cantar, gosta de ouvir pastor pregar e até ler Bíblia.
Mas Jesus lá, ele cá, tem a vidinha dele, faz a vida dele, faz a sua própria religião. Entendam, não há salvação sem a pessoa de Cristo, não há. Isso se chama graça. E quem são aqueles que entram pela porta estreita? São aqueles que saíram do estado de criaturas de Deus para se tornarem filhos de Deus. Sem essa de que todo mundo é filho de Deus. Até o Vitor, o pastor Vitor, teve não tem muito domingo aí, ele pregou uma mensagem aqui sobre esse assunto. Essa história, todo mundo é filho de Deus. Não. Existem as criaturas, filhos em Adão. Somos irmãos, o mundo todo é irmão em Adão. Mas existem aqueles que são filhos de Deus em Cristo. João 1, 12 e 13. Veio para o que eram os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, que receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Fora disso, é criatura. Nem todos são filhos. Gozarão as benesses do céu, gozarão as benesses da salvação, usufruirão a vida eterna aqueles que foram comprados, lavados e purificados pelo sangue de Cristo, que fugiram do pecado, tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e se tornaram filhos. Esse sim, vem de Enos, procuraram Deus. É a minoria que busca a Deus. O século desse tão cético, tão zombador, tão indiferente às coisas de Deus, há uma minoria que ainda se preocupa em buscar a Deus. São os filhos, entre aspas, de Enos. Uma dinastia, uma genealogia, uma estirpe, uma linhagem que ainda busca Jesus Cristo. E quem busca Jesus Cristo, acha. Porque ele diz, aquele que me buscar, me achará. E aquele que invocar o meu nome, será salvo. Isso é graça. Graça. Eu vou terminar. Já tem algum tempo que eu contei isso aqui. Mas é bom de vez em quando repetir verdades. Não ilustrações, verdades. Teve uma reunião de pastores da Convenção Batista Brasileira. Aliás, acho que foi domingo passado. Domingo passado eu contei isso lá no Templo Batista, onde eu preguei, encerrando as conferências. Essa história me comove muito e me dá uma compreensão do que é a graça de Deus para que o homem entre pelo caminho que é Cristo. Foi convidado um missionário americano para falar numa reunião de pastores da Convenção Batista Brasileira. E entre esses pastores estava o pastor João Falcão. Pastor João Falcão Sobrinho, ele escreve no Jornal Batista, é um veterano obreiro. Quando eu era adolescente, que eu ia naqueles acampamentos de adolescentes lá no Rio de Janeiro, ele já era um dos instrutores lá no Sítio do Sossego, no Rio de Janeiro. E esse homem ainda está vivo e escreve uns artigos, de vez em quando eu publico coisa dele no boletim. E o pastor João Falcão estava nessa reunião de pastores. E o missionário que estava falando, quando ele entrou a respeito do assunto da graça de Deus e mandar Jesus Cristo à porta para que o pecador não fosse para o inferno, ele quis mostrar, numa experiência que ele teve dentro da casa dele, ele mostrar para os pastores o que é graça. A gente fala tanto em graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Gente, é uma coisa maravilhosa. Ele conta, ele tem 3 filhos, isso ele contando para os pastores. Esse missionário americano, o sobrenome dele eu não sei, só está missionário Wilson. Ele conta que ele tem 3 filhos.
e que ele ensinou esses filhos no caminho. E uma coisa que ele dizia: olha, meus filhos, eu sei que nós não estamos livres de errar, mas por favor, uma coisa que eu não vou admitir aqui dentro de casa é mentira. Nunca mintam para mim nem para sua mãe. E ele criou desde pequenos meninos assim. E um determinado dia, se avizinhava um feriado, se aproximava um feriado, ele chamou os 3 meninos e disse: olha, vamos ter um feriado aí, e nós vamos fazer o clube do Bolinha. Como assim, papai? A mamãe não vai. Nós vamos sair, só nós, eu e vocês 3, os homens da família. Nós vamos sair e vamos passar o dia fora. Vamos pescar, vamos correr. A meninada não via a hora dos dias passar para chegar o feriado. Passou e chegou o feriado. Véspera do feriado, era noite, isso ele contando. Está escrito no Jornal Batista pelo pastor Falcão. Na véspera do feriado, o pai chamou os filhos. Aí perguntou para o mais velho: e aí, meu filho, fez os deveres de casa, as lições da escola, está tudo arrumadinho? Fiz, pai, está tudo pronto, quer ver? Não, eu creio. Firmeza. Aí chamou do meio: e você? Ah, pai, o meu também está prontinho, quer que eu pegue lá para ver? Não precisa. Firmeza. Aí chamou o caçula: e você, fez os deveres? Fiz. Como é que é? Fiz. Filho, vai pegar esse caderno. E o moleque foi pegar o caderno pensando que se fosse pegar o caderno, o pai: ei, para, eu sei que é verdade. Não, vai lá pegar o caderno. Aí o moleque vem com o caderno, já vem com aquela cara de quem sabe que vai sair na pior. Aí o pai abre o caderno, não estava feito os deveres. Filho, você mentiu para mim? Pai, eu fiquei com medo, eu queria tanto ir com o Senhor. Mas filho, bastava ter dito a verdade. Agora que você mentiu para mim, o que você acha? Eu errei. E quando uma pessoa erra, precisa do quê? Preciso ser corrigido. Quando falou preciso ser corrigido, os outros 2, saíram do quarto porque já sabiam o que ia acontecer. Aí o pai falou: então, meu filho, você sabe, são 7 correadas. Lá em São Paulo se chama correia. Meu pai tinha uma no quarto. Era uma desse tamanho que ele trouxe do moinho de couro. Eu queria a distância daquele negócio. Aí o pai chegou: você sabe o que tem que fazer, né, meu filho? Você merece? Mereço, pai. Então tá bom. Aí o pai abriu o armário e pegou a dita cuja. Aí o menino já sabia como funcionava, tirou a camisa e se ajoelhou na beira da cama. E já franziu aqui o rosto, comprimiu os músculos, os nervos e ficou ali. E nada. Quando ele viu que não saía nada, ele levantou o olho para olhar para o pai. O pai estava tirando a camisa também. Aí o moleque ficou quieto, sem entender nada. Aí quando ele menos espera, o pai se ajoelha do lado dele. Ele olha para o pai pega a correia, dá para o filho e diz: meu filho, você sabe como é que é. Você vai me dar as 7 bem dadas. O quê? Você vai dar no papai as 7 bem dadas. Por favor, não dê fraco não. Dê com força. Pai, eu não posso fazer isso, fui eu que errei. Filho, pegue esse negócio logo e vamos acabar com isso. Pai, fui eu que errei. Fui eu que pequei. Sou eu que mereço. Filho, vamos.
Aí o menino levantou, pegou com a mão tremendo e pá! Filho, não valeu, vamos acabar logo com isso, tem que ser forte. Pai, eu não posso, pode sim. Aí pegou a correia, fechou os olhos e deu 7 bendadas, marcou as costas do pai, pá! E o moleque começou a chorar, pai, eu não posso, pai, pá! E deu, até a 7, as costas já estavam avermelhadas. Aí o menino falou, pai, sou eu que mereço, pai, eu nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, eu nunca mais vou mentir. Aí o pai levantou, filho, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu queria ouvir. Você reconhece que merecia isso? Reconheço, pai, fui eu que errei. Vai abandonar essa miséria da mentira? Pai, nunca mais. Agora, meu filho, você está entendendo o que foi que Jesus Cristo fez? Éramos nós que deveríamos ter levado aquele castigo, éramos nós que devíamos sofrer, éramos nós que tínhamos que pagar pelo erro. Mas foi Jesus quem levou a cruz, foi Jesus quem foi vituperado, foi Jesus quem foi humilhado, foi Jesus quem foi chibatado. E pelas feridas dele é que nós fomos alcançados. Isso é graça, meu filho, isso é a graça. Aí o moleque não teve jeito, pulou no pescoço do pai. Foi um piquenique abençoado para toda aquela família. E a história não terminou aí, porque o missionário disse, meu filho não virou pastor não, meu filho foi estudar nos Estados Unidos. E eu hoje sou grato a Deus, é um crente fiel. E pelo caráter dele, olha só, e pelo caráter dele, a universidade, a diretoria da universidade, a reitoria, nomeou meu filho como representante dos alunos diante da reitoria, por causa do caráter daquele menino. Queridos, isso é graça. Jesus Cristo veio. Você não merece, eu não mereço. O pecado entrou no mundo. A maioria afastada de Deus. Mas Jesus Cristo veio para aproximar o homem de Deus. Trazer o homem das trevas para a luz. E eu termino com uma pergunta. E agora? Nos caminhos, clamando por Jesus, ou nos caminhos de Caim? Ou nos caminhos de Caim? Pense bem. Amor é amor. Está aí o filho que pagou o preço. Justiça, aqueles que não aceitaram o preço que Jesus pagou. Aí você vai entender que Deus tem que ser justo. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos curvar nossas cabeças, já estamos terminando o trabalho. E não poderia terminar sem fazer um pequeno convite nessa noite. Se há aqui alguma pessoa que nessa noite gostaria de entregar seu coração a Jesus, eu quero entrar nessa estirpe, nessa linhagem da minoria que está querendo Jesus Cristo. Se há aqui alguém, levante a sua mão, nós queremos agradecer a Deus, orar por você. Há aqui alguém que entendeu a mensagem e quer entregar nessa noite, reconhece que é um pecador, eu preciso dessa graça de Jesus na minha vida. Se você reconhece que é um pecador e quer entregar seu coração ao Senhor, levante a sua mão onde você estiver, só faça um sinal. Nós não vamos constranger ninguém, não vou aqui ficar me estendendo em apelo. Há aqui alguém que já foi membro de uma igreja e hoje está afastado e gostaria de voltar para o aprisco. Há aqui alguém nessa noite, levante a sua mão, só para nós orarmos por você. Onde você estiver, há aqui alguém?
Deus abençoe, filho. Pode abaixar. Deus abençoe lá atrás. Pode abaixar. Há mais alguém? Há mais alguém? Nós vamos colocar em pé para terminar o culto. Qual é esse hino? 384? Vamos cantar então a 384, a primeira e a última estrofe, 384. Enquanto nós cantamos essa estrofe, só vamos cantar a primeira e a última, não vamos nos alongar. Primeira e a última. Se alguém, graças a Deus tivemos mãos que se levantaram. Quando a gente chama aqui na frente, pede para vir à frente, a pessoa vem se quiser. É que é para a igreja conhecer e orar por você. Então quando a pessoa vem à frente, ela simplesmente, só a atitude de vir à frente, ela está dizendo: olha, eu aceitei Jesus e preciso das orações de vocês. Então nós vamos fazer um convite. Se essas pessoas que levantaram a mão quiserem confirmar essa decisão firme, então enquanto nós cantamos, deixa o seu lugar, vem à frente, eu quero lhe cumprimentar, vou cumprimentá-lo, e a igreja então vai depois orar por vocês também. Vamos lá, primeira e a última estrofe. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Graças a Deus por esses dois jovens. Um participa do GA, fiquei muito contente de saber disso, e o outro jovem aqui também, que veio à frente confessando o Senhor Jesus Cristo. E se alguém não veio à frente por uma questão de timidez, eu estaria ali na porta, pode falar comigo: olha pastor, não fui à frente, mas eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, nós agradecemos, porque Jesus Cristo realmente é o Deus vivo que na plenitude dos tempos veio se revelar como a graça de Deus aos homens. E é Ele que arregimenta para si essa linhagem que infelizmente ainda é minoria, mas é aquela linhagem que busca o Teu nome, é aquela linhagem que quer uma eternidade contigo, é aquela linhagem que reconhece que tem a semente de Adão, mas reconhece também que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado e nos selar pela vida eterna. Obrigado por esses dois jovens, Senhor, que eles
permaneçam firmes na decisão que tomaram. Abençoa todos que aqui estão e leva-nos em paz para os nossos lares, guardado de toda obra maligna. Nós oramos em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, Senhor. Amém.